Que era final do jogo? Se ele tivesse absoluta convicção, e eu acho que ele não tinha. Mas ele não teve, aí... O jogo assim... Que tinha jogado o Lucas é o princípio que eu vejo na arbitragem, certo? Ele assumiu todas as decisões para ele até o minuto 55 do jogo. Até o gol do São Paulo primeiro com o Caleri. Exato. E o VAR foi bem em não chamar. Porque ele viu outros pedidos de pênalti do São Paulo, inclusive do Juan, Luciano, vários, cotovelada, tudo era dele. 55 do segundo tempo. Eu não tenho convicção, eu não posso dar um pênalti. Aí o VAR tem que me ajudar. Porque eu estou decidindo o jogo. Eu estou decidindo o jogo. Eu estou decidindo uma classificação. Eu estou decidindo uma eliminação. Se ele não tem convicção, ele não pode dar. É diferente de uma decisão no meio da partida, não sei o que lá, não sei o que lá. É diferente. Mas isso só tem a capacidade e o discernimento quem tem um pouco de rodagem para fazer. Porque senão o que a gente vê é o contrário. É árbitro de 25 anos dando qualquer coisa, decidindo os jogos. Ele não tinha que decidir se ele não tinha convicção absoluta. Aí ele tinha que recorrer ao VAR. A primeira olhada do VAR, você vai ter que olhar lá porque foi pênalti mesmo. Aí ele foi lá e tal, e deu o pênalti. Ok, eu acho que ele foi bem. Eu acho que ele foi bem se ele não tinha a convicção absoluta que o Juan sofreu a carga no rebote. Esse lance lá do São Paulo, para mim, foi bem claro que foi pênalti. Eu acho que para mim nem tem muita gente falando, não foi porque igual a pressão fez certo. Eu gostei Como do eu também VAR achei ter que todo mundo falou, porque roubaram o Botafogo, porque não foi. Foi pênalti. Teve uma... Pênalti? Não foi pênalti. Foi falta. expulsão. Discussão. Teve uma... O lance O que acontece ali... é que a primeira câmera que viraliza não pega o puxão. Mas a outra... Aquilo era um escândalo, virou um escândalo. Quando vem a câmera de baixo, fala, teve o puxão. Aí acabou tudo. Então, e aí parou tudo. Quando eu tava vendo o jogo, evidentemente, falei, isso aí não é falta, né? Mas estranho o Rony sair. O Rony vai correr com qualquer um de nós, talvez qualquer zagueiro, e pode sair atrás, ele vai chegar na frente. Ele saiu atrás e chegou na frente. E no final do lance, o zagueiro chega junto com ele na área até na frente. Por quê? Porque ele puxa o Rony. Sim. Não, tem uma entendeu? câmera que deixa claro. Foi pênalti. Exato. Agora, falar do Palmeiras, tem uma fala do Abel que me chama atenção e eu tenho discutido muito isso internamente. Que é o seguinte, cara, ele fala na coletiva o seguinte, se criticam o Palmeiras, imagina os outros, né? E é uma coisa que está a perder na fase de classificação do Paulista. Nas outras fases tem 2 derrotas, 2 finais, uma para o São Paulo, uma para o Água Santa, que o Palmeiras foi campeão. E o que me chama a atenção nesse time é até que ponto, porque fica uma dicotomia meio burra, né, como é o país hoje, em outras áreas, que é a seguinte, você junta lá a turma do videogame, né, lamentavelmente apelidados de Enzo, porque tem vários Enzos que são conscientes, cornetas, e do outro lado os passapano, que são os caras que vêm, olha, é assim mesmo, é começo de trabalho, né? Se você for pegar a rigor a qualidade do jogo do Palmeiras até aqui, dos 13 jogos que o Palmeiras fez, o Palmeiras jogou razoavelmente lá contra o São Paulo, lá em BH, mas foi melhor, na minha visão, foi até melhor durante o jogo, mas não foi um domínio, uma coisa indiscutível, né? Jogou alguma coisa contra o Santos, jogou bem contra o Corinthians, aí os últimos 5 minutos viram tudo. E jogou, a melhor partida foi contra os reservas, contra o bom time do São Bernardo. O Palmeiras jogou muito bem aquele jogo. E fica sempre essa discussão do que esse time entrega, né? Qual a capacidade que esse time entrega e o que vai ser daqui para frente. Que é o que o torcedor do Palmeiras mais se cobra, né? E mais o desespera. Mas tá vendo lá o Flamengo bem no Rio. Tá vendo lá o Galo ganhar do América na semifinal. Tá vendo que nos clássicos ganhou do Santos, empatou com São Paulo e Corinthians. O que, gente, tem sido uma característica desse time nos pontos corridos. Se a gente for analisar no bicampeonato brasileiro como o Palmeiras desempenhou contra os 8 melhores, não é um desempenho tão diferente do que tem sido agora. Então, assim, não mudou muita coisa. É um time muito regular, perde pouco. Gente, o jogo de sábado, sinceramente, o primeiro tempo, os primeiros 15 minutos, só deu Botafogo.
O Botafogo foi melhor nos primeiros 15 minutos. Depois a coisa foi andando. E aí, claro, você tem um jogador a mais no segundo tempo. A sensação que dá é que o gol vai sair. E saiu mesmo. Uma jogada trabalhada à exaustão. É o cruzamento do Mike para o Rony fazer o gol de cabeça. Mas reparem que o cruzamento não é a 2,5 metros de altura. É um cruzamento a meia altura. Não onde é o pro Rony... Flaco Lopes, é pro... É onde o Rony antecipa o zagueiro para fazer o gol. Então, assim, ele poupa os jogadores, né? Zé Rafael e Hendrick não jogaram porque estavam com 2 cartões amarelos. Ele usou todo mundo, só não usou o terceiro goleiro, tá? Ele usou todo mundo, os 31 jogadores do elenco, ele usou 30, tá? Nesse campeonato estadual. E eu me pergunto, qual é o que incomoda tanto? Não é? Porque o time é muito consistente. Muito consistente. Ele trabalhou com linha de 3 zagueiros clássicos. Linha de 3 com Marcos Rocha, que a gente já conhece. Trabalhou 3-4-3. Trabalhou o 4-3-2-1. Ele, ora, inverte o Piquerez como terceiro zagueiro, ora, o Marcos Rocha como terceiro zagueiro. Ele perdeu o Gustavo Gomes, está fora. O Gustavo Gomes não vai jogar. Se bobear, perde até os primeiros jogos da Libertadores, está com fratura no dedo, né? Não vai contar com o Dudu e com o Bruno Rodrigues até maio, meados de junho. E ele consegue fazer o time fazer 12 jogos, 8 vitórias e 4 empates. Cara, isso é muito importante. É uma marca muito grande. O Palmeiras está a 2 jogos de ir para uma final, e se ganhar, vai bater um recorde, vai conseguir um feito que conseguiu há 90 anos, que é um tricampeonato estadual. Então, é uma consistência do time muito grande. Isso com goleiro em má fase, Piquerez em má fase, alguns jogadores estão entregando menos, o Zé Rafael ainda não se achou, né? A ponto do próprio Abel ontem admitiu, ele explicou o que aconteceu no jogo contra o São Paulo, acho que ele ficou incomodado, não falou sobre isso lá no Morumbi. Não teve a chance, né? No Morumbi, exatamente. Falou depois que quando o São Paulo entra com 3 zagueiros, eu ontem dei salto na cadeira. Não é muito fácil não, mas eu dei. Porque, se o seu adversário entra com 3 zagueiros, com 15 minutos de jogo, você vê o seu melhor jogador marcando o Wellington, muda. Não precisa esperar o intervalo. E ele explicou por quê. Ele falou, cara, nem o Rios, nem o Flaco, nem o Veiga ia conseguir fazer o que o Henrique fez. Entendeu? De certo ponto você entende a justificativa. Foi bem. Até certo ponto você entende a justificativa. Então, mas ele já tinha escalação uma hora antes. Pois é. Entendeu? 3 zagueiros, 2 alas. Ele tinha escalação uma hora antes. Ele poderia ter fixado o Rios por ali e ter liberado um pouco mais o Henrique para ser o meia, segundo meia, naquele corredor que ele usa entre o corredor da linha lateral e o corredor central. Então, assim, cara, o time é muito forte, é muito consistente e trouxe alguns reforços de boa qualidade, principalmente o Aníbal, que mais uma vez fez um bom jogo. Então, o Palmeiras cresce, acho que o elenco do Palmeiras esse ano é melhor que o do ano passado. Vai ter a saída do Hendrick, que é verdade, né? Lançaram agora não sei se vocês viram, acabei de receber aqui um álbum de figurinhas da Copa América. E o Hendrick é o garoto propaganda, um dos. Tá lá com a camisa da seleção, ele vai estar na Copa América, é desfalque certo, entendeu? E aí vai ter que ver, vai ter que se virar. Como que ele vai arrumar o time? Se ele vai jogar com 3-4-3, que é o que ele vai jogar, o Abel vai jogar este ano. Atenção você da bolha, torcedor palmeirense. Se você não gosta de 3 zagueiros, corta o cabelo. Se você não gosta de 3-4-3, corta o cabelo. Passa a máquina, porque você vai se irritar bastante. Ele vai jogar no 3-4-3. Talvez até quando o Hendrick sair, precisa ver quem é que vai. Da direita está definido, é o Mike, que é o ala, que é o que mais cria, né? Da esquerda, precisa resolver. Se vai ser o Piquerez, talvez não será o Piquerez quando for para a Copa América, vai ser o Caio, né? E os 3 jogadores de meio. Porque tá chegando um jogador, e vocês vão ver
Eu assisti ontem o Novo Horizontino e Portuguesa, depois. O Rômulo comeu a bola. Precisa ver se ele vai manter isso, camisa, vestir a camisa. Isso aí. Mas o Abel tem um bom problema para resolver. Se ele vai jogar com 3-4, linha de 4, 3 com 2 alas, tem 2 no meio. Ele vai escalar quem? O Rios, o Zé e o Aníbal. Um dos 3 vai ter que sair. Ou ele vai tirar o Veiga? Não. Não vai, certo? Veiga então, um dos 3 da frente. Exatamente. Então, é uma coisa que ele vai ter que colocar. Agora, se você comparar com o elenco do ano passado, você pode ter no banco de reservas o Caio Paulista, o Lázaro, o Gabriel Menino, o Rios ou o Zé Rafael ou o Aníbal, tá? Tem o Fabinho, que já está lá. Você pode ter para meia o Rômulo, para escolher. E para frente, você vai ter... Já falei do Lázaro? Falou. Você vai ter Bruno Rodrigues, você vai ter o Flaco, você vai ter o Rony e mais um jogador que vai ser contratado para a vaga do Hendrick no meio do ano. Dudu tem previsão? E o Dudu? Olha, cara, eu tô com... O que acontece? O cara, quando tem contusão dessa, de joelho, quando ele volta... fatalmente ele vai ter uma contusão muscular. É normal, de praxe. Por quê? Porque o organismo está adaptando a perna dele a um enxerto. Não é uma coisa natural, foi uma coisa colocada ali, certo? Ligamento cruzado. O que acontece? Os músculos, eles demoram a se adaptar para o tipo de força que o jogador faz em campo. Uma coisa é o treino, é a máquina, outra coisa é o exercício do jogo. Então, eu penso que o Dudu, no mês 7, vai estar na melhor forma dele. Aqui, ó, o Gerlan Santos aqui na hashtag G4 Band Esportes, mande aí a sua mensagem, faça o programa com a gente. Ele fala o seguinte, Fessá, tá preocupante o futebol que o Palmeiras não vem jogando. O Everton foi bem e mostrou que o maior problema do Verdão não é ele, e sim a defesa inteira. Mike e Piquerez estão abaixo e isso está afetando o time. Coloca o Garcia, ele já se mostrou ser seguro. Peguei essa mensagem aqui pelo seguinte, a impressão que dá do palmeirense ou da bolha, ou como o Massini diz, ou como você preferir, talvez não seja o que está acontecendo, não seja o Campeonato Paulista. O Palmeiras é melhor que todo mundo, né? Vamos combinar, né? É muito melhor que os outros. Se não acontecer nada de anormal, deve ser campeão de novo. O Corinthians nem está classificado, o São Paulo está aí capengando, o Santos está na Série B e tal. Então, o olhar não é esse. Melhor campanha de novo. Melhor campanha de novo, vai decidir em casa. Então, o olhar não me parece não ser esse. Mas o olhar é para o que está acontecendo, e a gente vai falar daqui a pouco, lá do outro lado da Via Dutra. Que tem o Flamengo, principal rival do Palmeiras nos últimos anos, amassando todo mundo. Talvez essa seja a questão. Então, olha aí, mas com esse time aí não vai dar. Paulista tanto faz. Acho que o olhar talvez seja outro. É possível que eu tenha muita gente pensando lá na frente. Primeiro que eu queria falar desse lance dos 3 campeonatos inteiros sem perder. Gente, isso é papo para historiador, assim. Ou falar pro Celso Zelt, Celso, vai lá para trás lá. Já aconteceu aí de um time passar 3 campeonatos, 36 jogos numa fase de grupo sem perder? Sei que o campeonato tinha outros regulamentos no passado. Então, parece que é um feito qualquer, parece que foi normal, e não foi normal, isso não é normal. Você está falando do campeonato estadual mais difícil do país, e o time passar 36 jogos sem perder, contando aí 9 clássicos, eu acho isso algo muito extraordinário. O que está acontecendo, eu acho, para o torcedor do Palmeiras, é que ele virou mais do mesmo, mas não pode ser o mais do mesmo. Eu me lembro, assim, no passado, na nossa redação do Diário Lance, por exemplo, vinha lá o repórter que cobriu o Palmeiras, ou o Salato, ou o Marcel, e encostava no mesão e falava pro editor, o Palmeiras não perde há 5 jogos, acho que tem uma pauta aí. Eu fui pegar lá com o historiador, com o Márcio Trevisan, tal, isso não acontecia há 14 anos. Aí virava uma matéria aquilo, virava uma capa, muitas vezes virava... Só que hoje o time chega a 36 e a gente trata isso como se fosse uma coisa normal. E o torcedor reclama que o time não está tão bem. Então, acho que talvez o palmeirense está perdendo um pouco a noção do que o próprio time está fazendo agora.
porque são feitos extraordinários, só que dentro de uma normalidade, e isso passa a ser pouco. Vai falar pro torcedor do Corinthians, os caras não perderam 36 jogos. O Corinthians perdeu 6 de 12 no Paulista, a gente vai falar do Corinthians depois. 6 de 12. E o Palmeiras não perde nas últimas 36. Só esse ano o Corinthians perdeu 6 de 12. Então eu acho que o que está acontecendo muito, talvez o cara não está pensando ainda no Flamengo, porque ele fala, o Flamengo também está pegando um monte de adversário ali do Carioca e tal. Eu não estou levando muito em consideração ainda. Quero ver o Flamengo também. A questão do Flamengo, Vessa, para te ajudar, tem a questão da mídia, dos jogadores midiáticos, também, jogadores caríssimos, jogadores... Entendeu? É que eu acho que o Palmeiras está entrando num mais do mesmo errado. Ele está achando que isso que o clube dele está fazendo, que o Abel está fazendo, que esses jogadores estão fazendo, é só obrigação. E talvez não seja. Porque ninguém está fazendo isso e há muito tempo ninguém faz isso. Nem Corinthians, nem São Paulo, nem Palmeiras. Pegue agora, o que eu acabei de falar. 6 de 12 derrotas do Corinthians. E o Palmeiras jogou 36 e não perdeu. Então, eu acho, Tironi, sinceramente, eu acho que está mais perto esse problema, entre aspas, um problema. É o próprio palmeirense estar se acostumando a ser desse jeito e achar que está pouco. Eu acho que tem minha visão nisso. Tem uma questão importante que eu ouço bastante também. É o medo de que isso acabe. E vai acabar. Não tem essa. Não chega uma hora. Você entendeu? Chega uma hora. Então, acho que o torcedor, ele fica... Não vai dar para manter. Olha o nível de jogador que contrata, não sei o quê. E olha pouco para o trabalho, valoriza pouco o que está sendo feito, que acho que tem um medo de que isso acabe, né? E, cara, a vida é assim, filho. Né? Então, acho que tem os dois lados dessa questão. De fato, é uma consistência impressionante. No futebol brasileiro, ela é rara. É o melhor trabalho de um treinador nas últimas décadas no futebol brasileiro. Mas o torcedor também, eu acho que o torcedor, ele mira nas dificuldades todas quando o Palmeiras tem enfrentado adversários mais fortes. Para mim, isso é claro. Desde a temporada passada. O Massini falou campeonato de pontos corridos. O Palmeiras, com os 6 primeiros... Desde a retrasada, lembra? Desde a retrasada. Não, mas é assim. É assim. Então, ele foi campeão de pontos corridos, foi. Mas o torcedor do Palmeiras sabe que a derrocada do Botafogo foi praticamente a viabilizadora disso. Ele sabe. Ele sabe que, projetando a temporada, o Flamengo está muito mais forte quando passa. Porque o Flamengo não está amassando, Tironi. Amasso do Flamengo... Esse é um verbo que não tem aderência ao trabalho do Tite. E é por isso que o Flamengo é mais perigoso. O do Jorge amassava, do Jorge Jesus dava para amassou com o Renato, o Flamengo não toma gol, Dorival, isso aí... O Flamengo não toma gol e para ser campeão de pontos corridos, se não toma gol, você é campeão de pontos corridos. Vai ser campeão. O Flamengo não jogou um campeonato de pontos corridos desde o Jorge Jesus para ganhar. Foi campeão com o Rogério daquele jeito. Mas depois do Rogério, os brasileirões do Flamengo, o Flamengo não teve nenhum momento brigando pelo título. Esse ano vai brigar. Mas antes do Flamengo tem o que foi o final do ano passado, os jogos grandes que o Palmeiras disputou esse ano, os 2 contra o São Paulo, e o do Corinthians, embora tenha sido um ótimo jogo, teve aquele final, que foi apavorante. É isso que o torcedor do Palmeiras mira como qualquer torcedor de clube grande que está ali num estadual. Então, o Palmeiras foi ok contra o São Paulo, mas perdeu nos pênaltis. O que é? Pênalti de novo? Não. Isso aí. O Palmeiras foi ao Morumbi, jogou mal de novo contra o São Paulo. Teve perto de perder de novo. E contra o Corinthians, ele jogou bem, ele tomou um empate completamente... E é isso que o torcedor do Palmeiras leva em consideração nessa primeira parte do ano. Porque, de novo, vai acontecer o seguinte, se o São Paulo tivesse caído fora ontem, então mais ainda. Se o Palmeiras for campeão paulista, tricampeão, é legal pra caramba, pô, é histórico. For tricampeão paulista contra o Novo Horizontino, que seja, que é um dos times mais fortes, é uma coisa. É como foi contra o Água Santa ano passado. Legal, tal, semana que vem tem Libertadores, perdemos lá na altitude a primeira fase de grupo. Se for campeão contra o São Paulo, que está engasgado, é uma coisa diferente. O estadual é assim para todo time grande. E acho que o torcedor do Palmeiras, ele tem tudo isso que o Massini falou e que o Vessone, o medo que isso acabe algum dia, mas também uma certa insegurança pelo que o time fez com os jogos mais graúdos desde o ano passado. Tem isso também, né?
Não é assim, essa estabilidade, ela te garante poucas derrotas. E o Palmeiras lida aí com isso exemplarmente. Ela não coloca crise. O Palmeiras, mesmo depois desses jogos grandes que ele não foi bem, ele rapidamente limpa o terreno para a próxima partida. Isso é exemplar. Mas ainda não deu, eu acho, ao torcedor do Palmeiras uma segurança que esse time possa, em 2024, passar por cima dos seus principais adversários. Passar por cima não como é que você fala? Amassar. É ganhar dos seus adversários principais. Acho que essa é a ganhar bem e jogar bem. E tem essa questão dos pênaltis a gente fala sobre... que estão postos aí, né? O pênalti está logo aí. Não tem vantagem do Mas empate. quando a gente fala sobre consistência, e o time do Palmeiras é super consistente, agora o Flamengo está ficando igual, e com a vantagem do Flamengo que tem mais jogadores bons, mas quando a gente fala a consistência do Palmeiras, ela não deveria dar uma tranquilidade de, na hora H, nós vamos lá e não vamos tomar gol. Eu, como profissional, como jornalista, eu tenho, mas o torcedor não tem muito isso, né? É muito sanguíneo, é muito... até é difícil entender um pouco, sabe? Mas é um pouco do ser humano, é muito sanguíneo, é uma coisa muito forte, sabe? Muito dura ao olhar, sabe? Esse olhar, esse medo que uma hora isso vai acabar, porque são 3 anos inacreditavelmente históricos, né? Para a história do clube. A gente está falando. Entendeu? Pode ter o tri paulista, mas pode ter o tri brasileiro consecutivo. Entendeu? Só o São Paulo conseguiu. Isso não deveria ser. Um modelo parecido, aliás. Parecido nessa... Eu discordo só do Arnaldo, que eu acho que o tri... Claro que vai ter o peso maior se for em cima do São Paulo, por exemplo, ou do Santos. Mas um tri, e aí vem o que eu não tinha esse dado. 90 anos, nós tivemos era Parmalat, era não sei o quê, uns baita time... E nem esses times conseguiram... eu não acho que... Eu acho que ia ser um... 90 anos você tem Leão, Eurico, Luiz Pereira, Alfredo Zeca, Dudu, Edemir, Edu, Leivinha, César e Ney. Só isso, esse time não conseguiu. Santa, pode ser contra quem for. Eu acho que vai ser um negócio bem grandioso, sim. Enfim, mas é claro que teria a diferenciação de ser um clássico e tal, mas... Mas então, qual é a questão, por fim? Essa que é a dúvida. Para mim, eu identifico como medo que isso acabe. Por isso que o torcedor fica super exigente. E também aquilo que o Vessone fala de uma certa... do Palmeiras ganhar de 1-0 do Botafogo, com 80% de aproveitamento no estádio, que não é o dele. Entendeu? O Palmeiras construiu muito do título do ano passado na Arena Barueri. Ganhou do Inter, ganhou do Atlético Paranaense, jogos difíceis lá. Então, cara, isso é muito impressionante. Porque para qualquer time, se você tira o time da casa dele, o time sente. Entendeu? Mas vem cá, uma pergunta. Esse Palmeiras aí, do Abel, com esses jogadores aí, com esse elenco aí que o Massa entende que é melhor do que o ano passado, esse time deveria estar jogando mais do que joga? Acho que poderia, sim. Poderia estar. Agora, a pergunta é, não está... Não é jogar no limite. Tá não, um pouquinho melhor, sim, plenitude, mas poderia estar jogando mais? Um pouquinho melhor, sim, poderia. Mas qual é? Mas a graça nessa pergunta, a graça do time, o mote do time é exatamente não precisar brilhar e ter os números que tem? É que eu acho que é um time que sempre faz o suficiente, Então, mas veja bem, se você comparar 3 anos do Abel, o primeiro foi de adaptação, o segundo, o time jogou bem. Um time que, aquele meio campo com Murilo, Danilo, Zé Rafael e Veiga, Dudu, Rony e Scarpa, aquele time destruiu vários adversários. Entendeu? O Palmeiras ganhou do Del Valle aqui de goleada e ganhou lá também, na altitude. Então, o time do Abel já mostrou mais, em termos de qualidade técnica. Por exemplo, os gols de bola parada acabaram para o Palmeiras. Um ou outro. Teve mais gol de bola alçada, bola rolando, do que das 18 jogadas ensaiadas que o time tem catalogado. Eu não sei se isso é uma estratégia, falar, agora nós vamos dar uma parada, sabe assim, não é possível que tenha um controle a esse ponto. A dar uma parada aqui, vamos treinar alguma coisa nova, porque precisa ter alguma coisa nova. Também acho que o Palmeiras muitas vezes fica estanque diante da fala do Abel
de que dos 13 jogos que ele fez, 10 vezes tinha linha de 5 atrás. Mas ele vai ter o quê? Sabe? Ele falou sobre isso, sobre os adversários, né? Foi a conversa dele. É isso, os adversários vão se defender. Mas, enfim, é assim que é. Você entende? Então é preciso arrumar alternativas. Essas alternativas, ontem, sábado, ficou muito claro. O primeiro tempo ficou muito claro. O time estava com muita lentidão, muita dificuldade de jogar, muito lento. Era uma coisa assim que dá sono, cara. Se eu tivesse almoçado para valer antes do jogo, esquece. Então, uma coisa que eu não gosto do Abel é quando ele fala, todo mundo contra o Palmeiras dá vida e tal. Vai dar vida contra quem? Contra os últimos colocados? Você vai querer fazer contra o melhor time. Isso é óbvio, né? Parece... Isso eu não gosto do jogos grandes, normalmente, os times... Porra. O Igor Brunelli fala o seguinte aqui, o Arnaldo. Essa história de novo de espanholização, que coisa ridícula. O Flamengo não ganha de ninguém com esse time se pegar times fortes daqui. E pouco se fala que o Flamengo não pode jogar a Champions League. A gente vai falar do Flamengo já, mas... O Flamengo acho que deu outros sinais nessa temporada já. Falaremos ali Outros sinais.